Ibovespa batendo máximas históricas e o gringo não para de comprar. Para quem esperava que a bolsa ia desabar, repare que ela não para de subir e hoje está com 183 mil pontos. Será que ainda existe ação barata para investir? Olha só, nós temos dados aqui até o dia 23/1. E você pode notar aqui que, com exceção dos primeiros dois pregões da Bolsa, do dia 2/1 e do dia 5/1, você teve apenas entrada de dinheiro estrangeiro. E quanto que entrou? Entrou um total até o dia 23 de 18 bilhões. Com mais esse fluxo adicional, batemos 20 bilhões, pode ter certeza. Então, se nós tivemos uma entrada de 20 bilhões de reais de capital estrangeiro, isso significa que, cara, em apenas um mês, nós tivemos um fluxo superior a 70% ao fluxo estrangeiro total do ano de 2025? Sim, sim. Olha só isso aqui. Notícia: estrangeiros aportam 27 bilhões na B3 em 2025. 27 bilhões, se eu dividir por 5, dá mais ou menos 5 bilhões de dólares. Então pensa comigo. No ano de 2025, tivemos uma entrada de capital estrangeiro da ordem de 5 bilhões de dólares, aproximadamente. Só que nesse ano, nós já tivemos quanto? 20 bilhões de reais, ou seja, quase 75%, olha só, quase 75%, 20 bilhões sobre 27 bilhões do ano passado, do que a gente teve só em janeiro de 26, é 75% de todo o fluxo estrangeiro do ano passado. É muito dinheiro, quase 5 bilhões já, logo bate 5 bilhões, se continuar com esse fluxo comprador absurdo em apenas 2 meses ou menos de 2 meses. Loucura isso aqui, realmente, muito atípico esse movimento. Pô, Luan, mas é ano de eleições, institucional vendendo, pessoa física vendendo, por que o gringo tá comprando? Não tente entender o motivo. É mais fácil você pensar o seguinte: simplesmente porque tá barato. E quantas vezes eu falei no ano de 2025, pessoal, bolsa brasileira é a mais barata do mundo. Mostrei isso, ó. Quantas vezes eu não mostrei isso? Agora, depois de toda essa alta, já não é a mais barata do mundo. O EWZ, negociando a 12 vezes lucro, tá mais caro que Colômbia, e China, e Grécia. Mas assim, ainda é uma das mais baratas do mundo. Então não necessariamente tudo ficou caro, até porque a gente sabe que o nosso índice é concentrado em commodities, em empresas com bastante volume negociado, não necessariamente boas empresas. Então você tem bastante concentração. Se você tem muita concentração, significa que há uma série de empresas que eventualmente não subiram ou que não acompanharam todo esse movimento. O próprio índice de small caps não acompanhou todo esse movimento de alta expressivo do Ibovespa. E as small caps tendem a ser as empresas mais beneficiadas com ciclos de queda de juro. Então, com queda de juro, a gente poderia ter small caps subindo. Isso pode acontecer, é perfeitamente factível considerando o cenário atual. Então, o índice preço-lucro está aqui na casa dos 11x, na média, está na média ainda. Então, a bolsa não está cara. O índice preço-lucro está na média. Só que a média também pode ser rompida para cima. Vamos lembrar disso? Olha que há vários momentos a gente teve Ibovespa, ó, aqui em 2008, aqui em 2009, 2013, 2014, 2017. 2017, quase 18 vezes lucro. E 2020, 20 vezes lucro. Mas vamos pegar aqui o ano de 2019, que a bolsa estava bem esticadinha, 15, 16 vezes lucro. Então pensa comigo, se hoje a gente está 11 vezes lucro, a bolsa poderia subir muito mais ainda até chegar a 15 vezes lucro. E se o lucro das empresas continuar evoluindo, esse índice ele pode sequer subir. Porque o que é o índice preço-lucro? É a cotação dividida pelo lucro. Se o lucro crescer, esse índice aqui ele vai cair. E aí, para ajustar, o P tem que subir, que é o preço. Então, vamos supor que o lucro das empresas nos próximos 3 anos suba 50%. Doideira. Então, se a bolsa subir 50%, a gente vai ter o mesmo índice preço-lucro de 11,44. Que, Luan? Então quer dizer que, vamos lá, se a bolsa sair dos 180 mil pontos para 270 mil pontos, ela continuaria com o mesmo índice preço-lucro, subindo isso em 3 anos, simplesmente porque o lucro das empresas cresceu a mesma taxa? Sim, exatamente. Então cuidado, achar que tudo está caro, que só porque subiu está caro. Não. O preço deve racionalmente acompanhar o lucro. Só estará caro a hora que superar os 12, 13 vezes. Aí vai estar bem caro. Aí é hora de parar de comprar claramente. Salvo se você ainda encontrar alguma coisa boa e barata. E tecnicamente a gente já está em bull market. Já estamos. Afinal de contas, pegando esses últimos 12 meses, é 45% de alta no Ibovespa. E se você pegar o EWZ,
A alta é de mais de 50%, porque seria em dólares. Então é bull market, claro. E aí o pessoal fala, pô, mas o governo Lula tá bom para isso acontecer? Independentemente do governo, meu amigo, esqueça isso. Estava muito barato e o pessoal comprou. E vamos lá. Pensa aqui comigo, 5 bilhões de dólares nem é tanto dinheiro assim, pensando na quantidade de grana que tem nesses fundos de pensão nos Estados Unidos. Ao que parece, a cada 5 bilhões de dólares que ingressam no Brasil, você tem uma alta aí de 10 a 15% no Ibovespa, para mais. Imagina um fluxo, sei lá, de 30 bilhões, 50 bilhões. Quanto que a bolsa não poderia subir? E aqui eu tô falando 50 bilhões de reais, tá? Não tô falando 50 bilhões de dólares, que seria muito improvável. Mas veja, ainda há espaço. Então, ainda não é momento para sair vendendo loucamente. Eu já falei em outro vídeo do perigo de se vender posições vencedoras. Até porque, pelo princípio de Pareto, 80-20, é muito provável que 80% do retorno total da sua carteira venha de 20% das suas posições. E se você vender justamente os 20% mais vencedores, você vai chorar no banho. E eu tô vendo alguns comentários, o gringo está subestimando eventual novo mandato do Lula, de comentário de Stuberger nesse sentido, mas, enfim, pode estar ou não estar subestimando, mas é irrelevante, é irrelevante. O gringo quer ganhar dinheiro. Você estava aí com Petrobras a R$ 30, não dá nem 5 dólares. Eventualmente, isso poderia acontecer a qualquer tempo. Então, não é questão de prever o mercado, não tente prever o mercado. Tente apenas comprar ativos bons e baratos, com bastante margem de segurança, que fazendo isso, você tende a se beneficiar desses movimentos. E aí eu peguei aqui o último estudo do BTG sobre o que está acontecendo agora no começo de ano, e veja que apesar de todo esse fluxo, as alocações em ações brasileiras por fundos locais ainda permanece em patamar baixo. Então, no ano de 25, 8,7% alocação em ações. Só que em 23 estava em 10%. Então, a gente está no patamar baixo. Olha 2019 aqui, a alocação em ações estava em 14%. Em 2020, 15%. Claro, com Selic a 2. Veja aqui esse gráfico. AUM de fundos de ações. Isso aqui significa capital sob gestão. Veja que ele não evoluiu tanto de dezembro de 20 até janeiro de 26. Uma pequena evolução. Enquanto isso, multimercado também andou de lado e fundo de renda fixa, escadinha. Então ainda tem muito dinheiro alocado em renda fixa. O cenário continua o mesmo. Veja que mesmo com todo esse fluxo de capital estrangeiro na B3, em ações, você viu aqui, ó, dezembro de 25 a janeiro de 26, ainda assim cresceu o volume em fundo de renda fixa. Então tem dinheiro concentrado aqui, que com juro mais baixo, consequentemente tende a ser deslocado um pouco mais para a renda variável. Talvez aqui é só um chute. Talvez o estrangeiro esteja comprando para vender para o pessoal que for sair aqui da renda fixa. E aí vai desovar para esse pessoal que está aguardando aqui na renda fixa. Então não me surpreenderia em mesmo com a queda do juro, você não ter alta na bolsa. Como é que é, Lua? Você está me dizendo que poderia ter um cenário onde a Selic foi para 10%, 11%, talvez lá em 27%, e aí o gringo vai vender para esse cara que está saindo da renda fixa, e aí a bolsa não vai subir? Sim, por isso que é aquela história. O que o sábio faz no começo, o tolo faz no final. Quem está tentando prever queda de juro para diversificar em ações, vai eventualmente sofrer com isso aqui. Vai comprar caro ou vai comprar no preço justo e o gringo vai, picar a mula, porque ele está comprando agora, esticando o preço para depois desovar. Eu não sei. É só uma suposição aqui, mas é bastante possível. É bem possível disso acontecer. Afinal, você acha normal um fluxo tão alto assim em apenas um mês? A gente está falando de 75% de todo o fluxo de 25 estrangeiro em apenas um mês, só janeiro de 26. Volume na bolsa cresceu um pouquinho, mas é isso aí. Número de investidores do varejo, pouco mais de 6 milhões de contas, segue crescendo. Olha só esse gráfico aqui, referente a janeiro de 26. Olha a evolução do fluxo estrangeiro. Entrou muito dinheiro aqui no Brasil. Mas olha como nossa bolsa é pequena também. Apenas 5 bilhões de dólares faz esse estrago para cima, como também pode fazer esse estrago para baixo. Faz parte do jogo. E aí, olhando aqui para a composição por tipo de investidor, você vai ver o seguinte, que em novembro de 25, o estrangeiro era 40% do nosso volume. Só que já foi 47%, isso
em 17. Então veja que em um cenário de bull market mais forte, o estrangeiro pode ser ainda mais representativo da nossa bolsa. De tal modo que ainda a alocação do estrangeiro aqui está num patamar relativamente reduzido quando você pega esse histórico. Então veja que ainda pode subir, como também pode ter uma grande correção, se for a intenção do investidor, como se fosse uma pessoa só, são várias entidades, de vender mais caro para a renda fixa que está ali concentrada e que deve ter um certo deslocamento pós-queda da taxa Selic. Mas afinal de contas, Luan, diante desse cenário, ainda existem algumas ações que realmente estão descontadas, sendo o que eu fiz um vídeo recente de Petrobras, antes de toda essa alta, e falei, olha, Petrobras, pelo menos até R$ 40, tem uma boa margem de segurança. Uma empresa que gera de caixa quase 100 bi, estava valendo 400 bi, 400 e pouco, cara. Agora, depois dessa alta, a margem de segurança reduziu, mas ela não está cara. Mas afora a Petrobras, eu ainda enxergo a Klabin como sendo uma empresa que não ficou cara. O que acontece? Quando a gente vai aqui para a geração de caixa da Klabin, e aí a gente vai usar aqui o EBIT ou EBITDA como uma aproximação, você vai ver que essa geração de caixa está mais próxima de 6 ponto alguma coisa, bilhões de reais. Acontece que em 27 a empresa espera gerar um caixa aí de 8 bilhões. E parece que isso não está no preço, de tal modo que a empresa não estaria cara. E a celulose está com preço muito reduzido. Eu venho falando isso, de tal modo que a Suzano também não estaria cara. São duas ações aí que caíram no ano de 2025, praticamente nem subiram ainda, num cenário onde a celulose está amassada. Nós temos ainda a Vulcabras. Tem gente me perguntando, Luan, a Vulcabras, com essa queda, o que está acontecendo? Correção, não tem nada demais acontecendo. Correção normal. Foi lá para os 20 e poucos, agora corrigiu, ó, normal. E o papel está abaixo do meu valor intrínseco. Sendo o que, eventualmente, investidores de dividendo podem acabar saindo do papel, pulando fora da Vulcabras, isso pode acontecer, porque teve uma alteração estatutária, onde teve uma redução do payout para apenas 1%. E qual o motivo? Evitar a tributação dos dividendos. Os controladores e os acionistas mais relevantes, com apenas 1% de payout, vão conseguir evitar ou minimizar os efeitos da tributação dos dividendos, que já vale para o ano de 2026. Mas em termos de fundamentos, qualidade da empresa, crescimento, ROI, tudo mais, isso não mudou, só mudou o payout. Outra empresa, Vivara, uma das melhores empresas da bolsa, ignorada, negocia aí, ó, a 9 vezes lucro, cara. 9 vezes lucro, você tem noção? Agora você não consegue entender a dimensão disso aqui de uma empresa que tem um ROI superior a 20%, retorno sobre patrimônio líquido, e isso de forma consistente, média de 22%, consistente, endividamento controlado, e isso também de forma consistente. Uma empresa que vem crescendo o seu lucro líquido a uma taxa superior a 15% ao ano. Então, quando você compara esse indicador de crescimento do lucro líquido a uma taxa superior a 15% ao ano, frente a esse índice preço-lucro de 9 a 10 vezes, e aí você utiliza para isso o indicador do Peter Lynch, você percebe o seguinte, olha, esse PL aí está muito baixo, uma empresa que cresce tanto assim. Outra empresa que está abaixo no valor intrínseco. E ainda uma empresa assim, olha, muito segura, com um ROI que se aproxima de 40%, olha só o ROI aqui, 40%. É uma empresa que não vai crescer tanto, mas tende a crescer uma taxa de 7 a 8% ao ano, seu lucro líquido. Não vai crescer tanto receita, dificilmente, e é aqui que o mercado bate, mas basicamente é um papel que não evolui tanto assim, porque o crescimento tende a ser mais módico. E aí teve essa correção forte de mercado, a ação chegou a 13,50, agora está ali nos 11,30. Se você pegar a variação de preços dos últimos 12 meses, a ação está andando de lado. Aí que mora a oportunidade. Então veja que a afirmação de que tudo está muito caro, tudo está caro, é questionável. É o que eu falei. Na média, você pode ter muita coisa cara, mas Petrobras ainda não tá. Ainda não tá. Não significa que eu estou comprando, mas você tem ações que ficaram para trás. Olha o Doutor Prévio aí, cara. Ah, mas negocia 10, 11 vezes lucro. Tá bem próximo da média do Ibovespa. Mas esse aqui é um tipo de papel que não é de commodity e é uma empresa que, em bull market, de fato, chega a negociar acima de 20 vezes lucro. E aí o dividend yield fica alto, né? Enquanto o mercado não precifica adequadamente o papel, esse também abaixo do meu valor intrínseco, o que acontece? Tá aí, ó, o dividend yield fica alto. E ainda temos aqui empresas do varejo. Ah, Luan, Vulcabras não é varejo? Sim e não. Ela produz todos os calçados. Então dá para dizer que é um varejo verticalizado. E Vivara? Sim, mas é um varejo de joias. É diferente. O estoque pode até se valorizar. Agora, varejo, a gente tem a Asas 2154,
que na data de gravação desse vídeo está subindo 4%, com dados favoráveis de inflação. E na minha opinião, posso estar errado, o mercado ainda não precificou a Black November, que foi muito boa em novembro de 25, e tá aí um papel que negocia abaixo do valor patrimonial, que nos momentos áureos já negociou aí a mais de 30 vezes lucro. É uma ação que eu tenho na carteira Mirai e na carteira principal, e ainda outra ação aqui que negocia a 50% do valor de patrimônio líquido. A Lide, aqui é varejo mesmo, distribuição de eletrônicos, mas sempre lucro, tá? Portanto, você ainda possui papéis muito baratos. Tá, esse aqui não tem tanta liquidez, mas Vivaras tem liquidez, o Tontoprest tem liquidez, o Vulcabras tem liquidez já. E Klabin e Suzano, mais um case assim de médio prazo com a recuperação desse mercado de celulose que tá muito amassado. E ainda você poderia elencar outras opções. Então, se o seu asset allocation ainda pede aporte em ações, você pode continuar. Claro que não tão agressivamente quanto antes, até porque você sempre pode esperar uma correção após um fluxo tão forte assim, mas ainda você pode continuar comprando. Basta ser mais seletivo, fazer mais filtragem nesse momento. E